Pausa. Gente, assim, de saúde, eu comecei, só coloquei o telefone aqui, na forma de vídeo, nem punhei pra gravar e tava falando. Aí eu vi aqui que o tempo não tava rodando, eu não tinha punhado pra gravar. O DH tá batendo forte, hein, gente? Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero trazer, assim, a importância da gente ter um dinheiro juntado, de ter um controle financeiro, porque infelizmente, quando estamos vivos, né, nesse mundo, estamos aptos a passar por várias consequências, várias situações que infelizmente precisa de um dinheiro. Então, assim, a gente não tá aqui só para viver as coisas boas, né? Quem dera fosse, né? Mas coisas ruins, problemas, infelizmente, né, acontece e, né, eu senti na prática é, como que é a sensação de você não ter, né, a impotência que isso te traz. Mas, né, vamos lá, né? Como já sabem aqui no canal, eu era uma pessoa controlada, acabou que por N situações, principalmente de querer me doar muito para terceiros, eu acabei entrando, né, em dívidas. Tive que pegar todos os dinheiros que eu tinha e tirar para pagar o máximo que eu puder. E eu vivi aquele ciclo que muitas pessoas vivem, talvez você está assim também, tira onde o seu salário não está nem para pagar as suas contas no mês, né? Então você tem que passar cartão, pedir dinheiro emprestado, fazer empréstimo, então onde conseguir, porque o que você ganha não é suficiente nem para o seu custo de vida, né? Então eu passei por isso e foi uma situação muito ruim, principalmente quando eu tive que abrir mão, né, do dinheiro que eu tinha juntado com muito sacrifício, né? Foi uma sensação assim que eu não desejo para ninguém. Só que aí, né, você fica à mercê de, né, dessa sorte, né, de ter e não ter. E infelizmente, gente, eu não sei mesmo. Até na igreja eu fui, que foi revelação, até que fizeram coisas para mim, para minha família, porque acontecia muita coisa ruim, principalmente com o nosso veículo. Sempre quando ele estragava, aconteceu de bater, aconteceu de a gente bater em animal na estrada. Então, assim, foi situações mesmo com a minha moto, eu acidentei. Então, assim, não foi só em questão material, foi questão física, né? E você ficar à mercê do SUS no meu retorno que eu fui muito maltratada pela moça da triagem, assim, uma situação que eu não desejo para ninguém. E assim, eu não tinha nem condições de pagar particular, né, uma consulta, porque meu cartão vivia nesse de passar para completar a renda. Então, assim, limite para alguma urgência nem no cartão não tinha. Então, eu senti na pele a importância de você não, se você ter, né? Porque se eu tivesse, muitas situações você não teria passado, né? Não precisaria, né? Dessa humilhação. E assim, vamos lá, né? E assim, foi um tapa na minha cara muito grande mesmo, isso que aconteceu. E aí eu entendi, né? Falei, nossa, como é importante termos, né? Como é importante a gente ter um controle, né? Porque valeu a pena tudo que eu comprei, as viagens que nesse momento, né? Eu acho que é legal você viajar, eu acho que é legal você comprar, desde que é uma coisa que está organizada. Porque em janeiro do ano retrasado, eu tirei dinheiro da minha conta de reserva de emergência para comprar, né? Então, assim, valeu a pena, né? Isso, né? Porque, né? O que eu passei. E aí tá, né? Os meses foram passando, e aí eu fui, né? Foi diminuindo as parcelas maiores, e aí pelo menos deu para me pagar, né? O meu custo, e sobrou um pouquinho. Aí eu fiquei muito na dúvida se eu adiantava, né? As parcelas, ou se eu começasse a juntar novamente o meu dinheiro. Aí, após muito pensar, eu falei, não, eu acho que como eu não tenho eu não tô devendo, não tá negativado nada, e eu não vou ganhar um desconto se eu adiantar, eu acho que vale a pena eu juntar esse dinheiro, né? Eu começar a juntar novamente. Porque se acontecer com o imprevisto, né? Espero que não aconteça, né? Pensei na época, eu vou ter o dinheiro em mãos, não vou ficar à mercê de passar cartão novamente, né? E aí eu comecei a juntar. E, infelizmente, né, aconteceu algumas situações nesse meio tempo. Começando com a minha moto, em janeiro ela estragou o farol, e é algo assim importante, né? Não tem como ficar sem farol o veículo, né? Tanto para andar à noite, tanto que mesmo de dia, se a PRF parasse, tem que estar com o farol aceso. E também ela tinha estragado o painel por conta da chuva, e aí foi onde eu decidi já arrumar o painel, porque não estava, você não conseguia ver a gasolina, você não conseguia ver a sua velocidade, então assim, é algo que, querendo ou não, te atrapalha. Aí eu tava já assim uns 2 meses com o painel estragado. Aí como já estragou o farol, eu falei, não, vou levar para arrumar.
Aí levei para arrumar, ficou 630 as duas coisas. E também eu perguntei o porquê estava acontecendo isso, né? E ela falou assim: olha, por conta do sol, da chuva. E de fato, a minha moto toma muito sol e toma muita chuva. Aí, para evitar isso, eu também comprei uma capa, né? R$ 42. Comprei na Shopee para, né, tampar ela quando eu estiver fora de casa ou aqui mesmo, que às vezes não cabe a moto na área, né? E aí facilitar, né? Para não estragar novamente, manter assim. Então, foi o primeiro gasto que, né, eu peguei um pouco de dinheiro da moto que eu tinha juntado. Aí, a primeira coisa que eu vi é que eu guardo apenas R$ 10 por mês para minha moto e, assim, não compensa. Eu tenho que colocar uma quantia maior, porque eu só penso no documento, né, para pagar no começo do ano. Porém, não é só documento, né? Tem a troca de óleo, que eu paguei R$ 42. Tem, né, essas coisas que podem acontecer. Então, mas assim, eu já senti é, a importância de você ter, né? Então, pelo menos um pouco. Por mais que eu passei o restante no cartão, eu já não tinha o cartão assim entupido de limite, porque eu não estou mais precisando ficar passando o cartão. Então, assim, foi uma coisa já que está amenizando, porque eu já estou vendo a diferença. A segunda coisa que aconteceu, que eu vi que é a importância de você ter, né? É que eu guardo dinheiro para os meus pais. Por mais que eu ainda não, né? Eu guardava assim, eu tinha mais dinheiro juntado para eles. Aí, como eu tive que tirar, eu estou repondo. Eu tinha já reposto não é a palavra, né? Eu já tinha reponhado, eu já tinha colocado, que português, hein? Eu já tinha colocado novamente R$ 75 para eles, que eu guardo R$ 25 por mês. Não é uma quantia muito alta, porém é o que eu consigo, né? Nessas situações que eu tô vivendo no momento. Espero que um dia eu possa aumentar esse valor. E aí aconteceu que meu pai acidentou de moto, né? A gente está propícia a isso, né? Como eu já falei, eu já tentei também ano passado. Não é legal, né? Se tentar de moto. E aí ele me mandou mensagem para mim, não. Ele me ligou, na verdade, perguntando se eu não tinha R$ 50 para mandar para ele, que ele ia me pagar depois e tal, porque ele tinha se acidentado, como eu já sabia, e ele não tinha dinheiro para comprar os medicamentos, que era 40 e pouco, né? Que estaria R$ 50. Um pouco ele ganhou no SUS e um pouco não. E aí eu fiquei assim muito feliz, né, de ser uma quantia que eu já tinha juntado e de eu ter, né? Porque chegou situações que nem ano passado, o meu irmão abriu uma conta onde tinha que alguém mandar R$ 100 para abrir a conta. Gente, eu não tinha R$ 100 em mãos para mandar o Pix para ele, né? Ele falou assim: não, você manda para mim, eu já te devolvo, só porque não pode ser eu mesmo mandar. E aí, gente, eu não tinha. E eu tive que falar isso para ele, maninho, desculpa, eu realmente não tenho nem R$ 100 na conta para fazer isso. Porque se eu fizer, vou ter que usar o cartão de crédito aí pra pegar juros, não sei o quê. E aí ele foi, ele mandou R$ 100 pra mim e eu mandar pra ele. Eu lembro que eu fiquei com muita vergonha nesse dia, né? Porque, gente, eu não tinha R$ 100, sabe? Imagina, né? A situação que eu cheguei, logo eu que sempre fui controlada, gente. Eu junto dinheiro desde quando eu ganhava R$ 30. E se fosse R$ 3, eu juntava no cofrinho na época, nem conta eu tinha. E aí eu cheguei ao ponto da minha vida adulta, onde eu mais ganhei dinheiro, eu não tinha R$ 100. Então, assim, foi um dia que eu fiquei bem triste, né? E, né, voltando para o meu pai, eu mandei o dinheiro para ele, falei que não precisava me repagar, porque esse dinheiro era realmente para ele, que eu já guardava. E também eu decidi, né, que todo o dinheiro dos meus pais que eu tirar, eu não vou repor, só que eu vou aumentar a quantidade. Assim que eu puder, eu vou aumentar a quantidade por mês que eu coloco para eles. E, né, e é uma quantia que se acontecer algum imprevisto, né, espero que não precise tão cedo, e eu precisar tirar, eu não vou, eu não vou repor. E também uma coisa que eu fiz foi que eu cancelei o plano funerário, porque era meu pai, minha mãe e eu. Não teve como colocar o meu irmão, porque não, é só alguém que você ia depender. Assim, meu irmão já não faria, só se ele fosse especial. Aí eu conseguiria colocar ele. Aí porque assim, eu pagava R$ 70. Então, se eu tivesse juntado R$ 70, eu acho que seria mais válido, né? Juntar o dinheiro e ter o dinheiro na conta que pagar um plano, né? Que vai saber Deus quanto que eu vou precisar. Então, aí como eu pesquisei sobre algumas pessoas que precisou desse plano, como que é na prática, né? Eu não achei tão vantajoso, porque assim, na minha mente, eu não teria preocupação de nada. Era só eu falar assim, ó, aconteceu essa fatalidade, eu espero que demore muitos, muitos, muitos anos, que Deus me livre de sentir essa dor. Aí, só que não é bem assim. Muitas coisas eles não cobrem, muitas coisas você tem que correr atrás. Então, pela essa circunstância, acho que é melhor eu juntar o dinheiro. Aí eu cancelei, tinha 2 anos de pagado, mas assim, ok. E aí, né, também foi uma coisa que eu percebo, assim, nossa, ainda bem que é só R$ 50 que ele precisou, né? E eu tinha 75. Porque imagina se fosse R$ 500, se fosse R$ 600, se fosse 1.025, se fosse 1.050. Então eu não teria.
né? Então foi uma coisa que me pensar, né, que, né, ainda bem que foi pouco, porém, né, e se fosse mais, né? Então, eu entendi muito, né, esse negócio de ter e, e não valeu a pena, né? Esse ano eu não vou viajar, eu já decidi que enquanto eu estiver devendo R$ 1, eu não vou viajar. E se eu viajar, vai ser como a gente fez em janeiro. A gente pagou a casa ao longo do ano passado e quando a gente viajou em janeiro, já tinha terminado de pagar. A gente só pagou, tipo, a gente teve de pagar em dezembro e viajou em janeiro. Então, eu só viajo novamente se eu pagar antes a viagem. E aí, quando eu ir, já não tiver devendo nenhum real dela, só o que eu consumi lá. E eu também fazia um envelope para viagem. Se é algo que eu gosto, se é algo que eu gosto de fazer, se eu quero fazer, então me organizar para isso, né? Então, acho que falta muita organização essas coisas de viver só hoje e não pensar que tem consequência, porque tem sim. E é muito importante a gente ter, porque quando a gente não tem e acontece isso, a gente fica à mercê do outro, fica à mercê do SUS, fica à mercê do, né, da sorte. E eu não quero viver de sorte, porque aconteceu muita coisa ruim, né? Infelizmente. Até além do normal, até hoje eu não sei o porquê, talvez foi até para mim aprender uma lição, né? Porque eu tava vivendo só, né? A vida é isso, pronto. E eu não sei né, se eu vou ficar velho. A chance de eu me aposentar é praticamente zero. Todo mês desconto um absurdo de INSS. Quando eu for pegar esse dinheiro, será? Então, assim, é algo que a gente se pensar, né, melhor. Mas, enfim, gente, é isso. É só mesmo para falar sobre a importância da gente ter, né, que às vezes a gente só né, vive hoje. E é uma forma de se pensar também. Então, se hoje o seu salário está à mercê só de pagar as contas ou nem isso, não é hora de abrir os olhos e caçar né, o que você pode fazer a respeito disso? O que você pode mudar? O que você pode fazer de renda extra? O que você pode cortar, né? Porque isso não é saudável, isso não é seguro, sabe? Não é justo o que o mundo faz com a gente, que é mais inferior. Não é justo. Também não concordo com isso, não é justo. Mas né, a gente tem que trabalhar para melhorar, né? Para não viver à mercê disso. Mas enfim, é isso. O vídeo de hoje. Tchau e até o próximo.